Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live, essa live pós-eleição, né? Tivemos aí no último dia 8 de fevereiro de 2026, eleições presidenciais em Portugal. Você que não acompanhou a live pré-eleição, assiste, vale muito a pena toda a análise aí que foi feita. E agora, como eu prometi, estou fazendo aqui a live pós-resultado da eleição, então vai ser bem legal aqui o nosso bate-papo. Você sabe que eu gosto de ir direto ao ponto, então vamos conversar aqui, analisar aí esse pós-dia da eleição, para a gente ver o que pode acontecer, fazer uma análise aqui das reações, de como que as coisas estão fluindo, né? E quem sabe a gente tem um direcionamento do que pode acontecer daqui para frente em Portugal. Bom, vamos lá. A eleição, a primeira volta, né, o primeiro turno, ela trouxe uma força da nova direita portuguesa, né, figurada ali, né, pelo André Ventura, né, consolidando, eu diria, o Partido Chega como uma força política de fato, né, ou seja, com voto. E isso veio mostrar que o PSD, que até então era governo, né, perdeu força, perdeu espaço, pelo menos nessa eleição, e a população portuguesa elegeu ali o André Ventura como sendo, vamos dizer, o representante da direita. Outras figuras, né, do Partido Liberal, da Iniciativa Liberal, melhor dizendo, também que tem alguma relevância em Portugal, não ocuparam essa posição. Então, isso é um recado que Portugal, de fato, deu uma guinada à direita. Porém, essa guinada não foi, digamos, suficiente para eleger um novo presidente. E o PS, né, que é o Partido Socialista, elegeu António José Seguro, né, como o mais novo ali presidente de Portugal. Então, a primeira volta, né, o primeiro turno, ficou entre André Ventura e Antônio José Seguro. Ao longo desse período, né, porque é curtinho, né, o período do primeiro turno para o segundo turno, né, não é nem um mês de diferença, é pouco tempo. Houve, naturalmente, debates, muita discussão, né, muitas acusações. A forma do Ventura fazer política é com muito grito, é com muita, vamos chamar, acusação, né? É uma forma mais incisiva. E o Seguro se mostrou mais tranquilo, mais sereno, né? Uma pessoa aparentemente mais voltada ao diálogo, não entrou na pilha, né? No confronto do André Ventura. Ele continuou sereno e conduzindo. E uma coisa chamou muita atenção. Os partidos mais à direita, que em tese, pela lógica, em tese, deveriam aliar ao candidato mais à direita, não fizeram isso. Alguns partidos sequer declararam apoio a qualquer um dos dois, e outros indicaram apoio ao candidato do PS, ao Antônio José Seguro. Então, ao longo daqueles períodos de análises, né, de expectativa de voto, né, aquelas pesquisas de opinião, foi percebido uma diferença de votos muito grande em relação de diferença, né, entre o Antônio José Seguro e o André Ventura. Mas, assim, muita diferença. Se falava de coisa de, às vezes, 70% para um e 30% para outro, uma coisa muito discrepante, muito, muito grande a diferença. E isso me chamou a atenção, porque, em tese, era para haver um apoio. Só que a forma, como eu disse, a forma que o André Ventura faz política é uma forma muito agressiva. E quem faz política batendo em todo mundo, né? Bate na direita, bate na esquerda, bate em todo mundo, até na sombra, na hora de uma segunda volta, de um segundo turno, que precisa de apoio, esse apoio não vem. E foi o que eu percebi. Ou seja, nem... Porque o que acontece? O político ou o partido pode direcionar o voto. Só que se a população não tem isso como referência, a população vota independente do candidato. Perfeito? O candidato sugeriu que votasse no candidato A.
Mas a população, o anseio da população, faz com que ela nem ouça o candidato dela. E ela escolha, né, o candidato B. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A população não acompanhou, não houve transferência de votos dos candidatos, né, da Iniciativa Liberal, do PSD, para o Chega. Não houve isso. Então, essa foi uma resposta muito grande do povo português ao Chega e ao André Ventura. Porque ele estava se achando a nova direita, a nova referência da direita, o nome da direita. E não é a realidade. Não é a realidade. O povo português, ele ainda prefere um outro tipo de política e não esse tipo de política mais agressiva, mais ofensiva. Pelo menos foi o que as urnas mostraram. Foi uma vitória avassaladora, praticamente aí 60, o dobro de porcentagem, né? 66,8% dos votos para José Antônio Seguro, Antônio José Seguro, desculpa, e 33,2% para André Ventura. Ou seja, 3.482.481 para Antônio José Seguro e 1.729.371 para André Ventura. Assim, muita diferença de voto. Muita diferença. Curioso, né? Porque em torno de 5 milhões de votos decidem o presidente de Portugal, né? Isso, às vezes, dependendo do lugar do Brasil, né, é um estado, né? É um estado brasileiro, então, mostrando aí a proporcionalidade de votos. Portugal tem em torno de 10 milhões de habitantes, nem todos são votantes, naturalmente, porque inclui crianças, né? Imigrantes também, que nem todo imigrante pode votar. Então, em torno aí de 5 milhões de pessoas decidem o futuro de Portugal. Né? Bem curioso aí para as nossas métricas brasileiras. Né? A gente vai falar já de 50 milhões de votos, coisas assim. Mas o que é interessante nisso tudo? O plano de fundo dessa eleição foi o grande tema, o tema central foi o imigrante. Essa foi a grande pauta do Chega, né, do André Ventura. O ataque ao imigrante, ou à imigração, né, isso muitas das vezes de uma forma muito generalizada, até descabida, injusta muitas das vezes. O tema imigração, ele é um tema relevante? É lógico que é. Ele é importante? É lógico que é. Ele pode mudar indicadores sociais de Portugal, segurança pública? Pode, é um fato. Só que praticamente virou esse o tema. E os outros temas, pouco debatidos. Portugal tem grave crise de habitação, grave crise de mão de obra, grave crise de envelhecimento populacional, e muitas dessas pautas não foram tratadas como deveria. E essa foi a grande argumentação, o confronto em relação à imigração. Só que tem um detalhe também. Infelizmente, Portugal, nas últimas semanas, tem sido devastado por conta de depressões, né? Muitas chuvas intensas, ventos intensos, e muitas cidades portuguesas estão sendo destruídas por conta de transbordamento de rios, excessos de chuvas, desmoronamentos, destruição de casas, telhados, muitos vídeos na internet mostrando pessoas em situação muito complicada. E esse foi o segundo turno, que a preparação para o segundo turno da eleição pegou esse período de devastação. Infelizmente, Portugal ainda está sofrendo com isso. Lógico, você vai assistir esse vídeo, de repente já tenha passado, mas se você pegar ali o recorte desse período aí do início de fevereiro, principalmente, final de janeiro, início de fevereiro, são muitas semanas, até neve, né? Mas muita coisa referente à destruição causada pelas chuvas e pelo vento. E aí surge uma figura que torna-se necessária para a reconstrução daquilo que foi destruído. E pasmem, que figura é essa? O imigrante. A mão de obra imigrante. Ou seja, aquele que foi atacado, que foi pauta. Hoje, o governo diz, nós precisamos de imigrantes, precisamos de mão de obra. O governo cometeu um erro gravíssimo no ano passado, influenciado principalmente pelo André Ventura, que atacou leis já consolidadas, leis boas, de nacionalidade e
de estrangeiros, lei que trata a respeito de concessão de cidadania e leis que dão direito a vistos, acessos, né, de entrada legalizados no país. E houve um freio na imigração, inclusive irregular. Porque com as sugestões de mudanças de leis, não ficaram claros os novos regulamentos. Eu digo claramente em relação ao visto de procura de trabalho, que era uma ferramenta maravilhosa para Portugal saber quem estava entrando no país, para essa pessoa procurar trabalho. E se ela não conseguisse, ela era obrigada a voltar. E eu não conheço um que tenha voltado por não ter trabalho. Todos conseguiam trabalho. Mas vamos lá. Esse visto ele foi atacado e trouxe uma ideia de que não, Portugal precisa de mão de obra qualificada. É isso que Portugal precisa. E aí a lógica do visto de procura de trabalho, que não tinha uma definição clara do perfil profissional, passou a ser uma abordagem de altamente qualificado, coisa que o governo nunca disse o que é alguém altamente qualificado. E aí, curiosamente, o que acontece? Vem uma tragédia dessa. E aí eu pergunto ao nosso querido primeiro-ministro e aos candidatos, né, principalmente aí ao André Ventura, o altamente qualificado vai reconstruir Portugal? É ele que vai fazer o telhado? É ele que vai limpar as ruas? É ele que vai pintar as casas, reformar as casas? Ele que vai reconstruir pontes? Ele que vai reconstruir asfaltos destruídos? É o altamente qualificado? É o médico? É o engenheiro? É o... Se você quiser chamar alguém da área de TI, essas pessoas que vão reconstruir, entendam a estupidez. Um país, seja ele qual for, ele necessita de todo tipo de mão de obra. Todo tipo. Para mim, um açougueiro é alguém altamente qualificado. Sabe por quê? Porque o jeito que ele corta o boi lá, por exemplo, eu não sei. Para mim, um barbeiro é altamente qualificado. Sabe por quê? Porque ele corta o cabelo e eu não sei cortar como ele corta. Inclusive, já preciso cortar o meu de novo. O jeito que ele faz, eu não sei fazer. Para mim, ele é altamente qualificado. Então, entenda. O discurso político, a narrativa política, é a maior desgraça para um país. Porque ele atropela até o óbvio. Todo país precisa de mão de obra. A indústria, o trabalho da indústria, boa parte dele está na mão de pessoas que são imigrantes. Comércios, serviços, logística, boa parte disso, hotelaria, turismo, boa parte disso está na mão de turistas, de imigrantes. E aí, quando se fecha essa porta, como que ficam esses setores? Se você pegar jornais portugueses, você vai ver várias e várias críticas do empresariado português falando que está faltando mão de obra. Se eu tenho uma empresa e quero abrir uma filial, eu preciso de mão de obra para essa filial. E se eu não tenho mão de obra abundante, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter contratado alguém que pode ser ineficiente, eu não vou ter com quem trocar. Porque eu preciso que seja eficiente. Eu preciso que haja concorrência para que eu possa contratar sempre os melhores. E isso é um ajuste do mercado natural em qualquer país. Só que não tem população nova nascendo. Não tem suficiente. Entenda, óbvio que nascem novos portugueses, óbvio. Filhos de portugueses, netos de portugueses, óbvio que nascem. Só que não é suficiente para a demanda de um país no século XXI, em 2026. Só que a ganância, ou sei lá qual palavra você quiser, o desespero para entrar no poder faz você negar o óbvio. E aí bastou meses para uma primeira tragédia que, infelizmente, assola Portugal, para se perceber a necessidade da mão de obra imigrante. 2 semanas de chuva destroem Portugal, e agora quem vai reconstruir Portugal? Essa é a minha pergunta. Quem vai reconstruir? Os engravatados? Não. Os engravatados, eles são importantes, mas eles não vão reconstruir. Os médicos, eles são importantes, mas eles não vão reconstruir. Não é a mão de obra deles. Então, um país precisa de todas as áreas. Todas, sem menosprezar ninguém. E hoje, curiosamente, estou gravando aqui essa live, 9 de fevereiro, Portugal, um decreto passa a valer que a carteira de motorista brasileira,
ela passa a ter validade em Portugal, mas antes a validade era só para veículos de passeio. Agora, pode caminhoneiro usar a carteira brasileira. Para trabalhar como Uber, aqui em Portugal se chama de TVDE, agora pode. Ou seja, tirou uma barreira absurda para resolver um problema gravíssimo de logística. Mas aí eu pergunto aos nossos queridos políticos, o motorista de Uber, ele é o quê? Ele é altamente qualificado ou não? Ele pode entrar com visto de procura de trabalho ou não? O caminhoneiro, ele é altamente qualificado ou não? Vocês precisam responder essas perguntas. Por quê? Porque Portugal tem uma demanda absurda no setor de logística. Só que com qual visto essa pessoa vai vir? Ele vai ter que esperar uma empresa contratar? Só que aí para a empresa contratar é uma burocracia do caramba. Então deixa essa pessoa entrar no país com uma autorização temporária para procurar, e aí o empresário decide se ele quer contratar ou não. Se essa pessoa não conseguir, em 6 meses ela volta. É obrigada a voltar, ok por isso. Só que eles desconstroem por conta de uma sede de poder para falar que Portugal está atraindo mão de obra qualificada, que é uma mentira. É uma mentira. Por que é uma mentira? Porque nem o regulamento saiu. Eles basicamente só pararam o visto. Porque não criaram uma nova regra. Só falaram que, o que eles queriam. No sentido de, eu quero altamente qualificado, mas não falou quem é altamente qualificado. E a Espanha, aqui do lado, está de porta aberta para o imigrante. Só que eles não entendem que agora que eles tiveram uma narrativa anti-imigração por meses, por causa de campanha política, agora qual é a segurança que o imigrante brasileiro, por exemplo, vai ter para poder vir para Portugal? Se sabe que se mudar um governo, a pessoa vai tirar todo o direito que foi dado. Toda hora muda a lei. Toda hora muda a regra. Qual é a segurança jurídica que essas pessoas têm para poder fazer um plano de imigração? Imigração não é política partidária, é política de Estado. Para onde Portugal quer ir? É isso que tem que ser decidido. Porque hoje a solução é a imigração regulada. Não é desregulada, não. Eu sou a favor dela regulada. Só que qual é a regra? Qual é a regra? É isso que eu estou perguntando. Deixa claro. Porque aí as pessoas vão se candidatar à regra para poder cumprir a regra. Mas não é claro. Não dá para saber o que é, o que não é. Quantos descendentes de portugueses, filhos, netos, bisnetos, trinetos, pessoas que correm o sangue português, têm interesse em viver em Portugal e é uma lentidão absurda para sair um processo de cidadania? Quantos cônjuges de portugueses, pessoas são casadas com cidadão português que esperam anos, 3, 4 anos para poder conseguir uma cidadania. A pessoa é casada com um português, quer investir em Portugal. Mas é uma lentidão absurda. Quem é que ganha com isso, gente? Quem ganha com isso? Me explica. A regularização de uma pessoa. Isso era para ser a coisa mais rápida do mundo. Porque eu quero que essa pessoa esteja regular. Se eu dificulto a regularização da pessoa, eu estou travando a vida da pessoa, eu estou travando o investimento dessa pessoa no país, eu estou travando o desenvolvimento do país. Essa pessoa vai ter dificuldade para conseguir crédito, essa pessoa vai ter dificuldade para empreender. Qual é a lógica de um negócio desse? Me explica, alguém, por favor, aqui, coloca no comentário. Ó, Fábio, a lógica de atrasar isso aqui é por que é? Me explica. Ninguém conseguiu me explicar até hoje. Por que algo para regularizar pessoas é ineficiente? Se o país precisa de mão de obra, precisa de investimento, precisa de pessoas produzindo empregos, me explica. E aí a narrativa anti-imigração é envergonhada por um desastre natural. E aí agora o governo vai pedir desculpa para o imigrante? Vai falar, não, imigrante, desculpa, eu estava brincando. Não, ó, você é muito importante, estava morrendo de saudade de você. Vem aqui para reconstruir o meu país. Quanto tempo Portugal vai demorar para poder reconstruir o país? Vai ficar igual um Haiti da vida, que teve um terremoto, sei lá, e acho que até hoje está destruído?
Como que vai ser? E outras não podem acontecer? Outras tragédias dessa? E aí, como é que faz? Quanto tempo alguém vai estar regular para poder entrar para reconstruir Portugal? Essas cidades que foram destruídas. E aí você vai ver, é só você procurar aí na internet. Você vai ouvir senhoras portuguesas agradecendo, oh, obrigado, poxa, veio aqui um imigrante brasileiro e me ajudou a consertar o meu telhado. E eu tenho certeza que pessoas, muitas das vezes, sem cobrar nada, de bom coração. E aí um comédia fala um monte de besteira, como se todo mundo fosse igual. Como se pegasse uma classe, uma nacionalidade e colocasse ela como sendo o esterco da humanidade. E tem gente que dá ouvido para uma porcaria dessa. Tem bandido brasileiro? Um monte. Mas não é todo brasileiro é bandido. Mas tem bandido português? Tem um monte. Não posso dizer que todo português é bandido. Não posso falar isso da Espanha. Não posso. Toda generalização é burra. Toda generalização é burra. Eu tenho que saber diferenciar. Puna quem faz o errado. Pronto. Agora, não coloca todo mundo no mesmo balaio. Porque quem perde é o próprio país. Quem perde é o próprio país. E não se esqueça, a mão de obra humana é rara. Por incrível que pareça, é raro. É raro. E Portugal não entendeu ainda que ele tem concorrente. Sabe por quê? Que a Espanha quer imigrante. A Itália agora está mudando o discursinho também para falar que quer imigrante. E aí? Se a pessoa olha, para onde eu vou? Vou para Portugal que me trata igual não sei o quê? Vou para a Espanha ou vou para a Itália? Eu vou para a Espanha. Que a Espanha está me recebendo melhor. A presidente da Itália, a gente não sabe o que está na cabeça dela. Ela gosta de fazer careta. É presidente que gosta de fazer careta. Age, minha filha. Age. Seja presidente. Não é ficar fazendo caretinha, não. Ai, com a carinha. Tipo, não gosto, não gosto. Pô, o que você vai fazer teatro, pô? O que ela quer da vida? Que uma coisa, uma hora ela bate aqui, outra hora ela assopra ali. Decide para onde a Itália está indo. Qual é o recado que a Itália está dando ao mundo? Qual é o recado que a Itália está dando aos seus descendentes? Atropelando a Constituição. Aí depois, não, eu quero os ítalo-brasileiros, para eu vou fazer um vestinho aqui para eles. Depois das besteiras que vocês falaram, aí tu quer o brasileiro de volta. Portugal igualmente. Depois de um monte de besteira que falou, agora quer o brasileiro de volta para reconstruir o país. Vocês têm que se decidir. E tudo isso que me dá asco é por causa de narrativa política. É por causa de voto. Aí não pensa no país. É política de Estado. Imigração é política de Estado. Para onde a gente vai? É para a esquerda? É para a direita? É para frente? É para trás? Não interessa. Decidam. E deixem claro o que vocês querem. Porque se a porta fecha, as pessoas vão para outro lugar. Gente, quem está decidido a sair, vai sair. Você entendeu isso? Lembra aquela história dos incomodados que se mudem? É isso. Se a pessoa está incomodada com o Brasil, ela vai sair. E ela vai olhar para onde eu sou bem recebido. Onde eu tenho possibilidade de construir minha família. Onde eu tenho possibilidade de construir patrimônio. É para lá que ela vai. É para lá que ela vai. Simples. Ou é para onde eu iria. Então, teremos os próximos 5 anos, aparentemente, pelo menos na posição da presidência, aparentemente pacíficos. Porque eu não boto a mão no fogo por ninguém. Esquece. Político é tudo igual. Aparentemente, o presidente eleito, Antônio José Seguro, é alguém mais pró-imigrante. Aparentemente. Veremos na prática. O primeiro-ministro, que rebolou no primeiro mandato dele, ele se alinhou mais à esquerda. Centro-esquerda. No segundo, que ele caiu, voltou. Aí ele se realinhou mais à direita. E aí começou a fazer esses atropelos aí, inconstitucionais. Querendo mudar a lei de estrangeiro,
querendo mudar a lei de nacionalidade e tomou na cabeça porque foi para o Tribunal Constitucional e não foi aprovado. Ou seja, querendo mudar a Constituição inconstitucionalmente. Vergonhoso. Aí o Seguro agora foi eleito, aí sabe o que o Montenegro falou? Deu para ver, aquela vozinha dele, deu para ver que o povo português, ele não quer saber se o candidato é de direita ou de esquerda. Ah, é? Agora que você percebeu que o povo não está nem aí se é direita ou esquerda, o povo só quer alguém que conduza a nação corretamente? Ele só quer que não tenha corrupto, ele só não quer que não seja defraudado, que ele tenha poder de compra, que ele tenha uma educação, uma saúde, uma segurança. Todo lugar do mundo é assim, a gente não está nem aí se é direita ou se é esquerda. Só não quer ser roubado, só não quer ser conduzido para a destruição. Agora ele percebeu. Será que ele está dando um sinal de que ele vai botar para escanteio o Chega? Eu acho que é. Vamos ver os próximos capítulos. Ou seja, ele vai voltar ao plano inicial do primeiro mandato, que era uma coisa mais equilibrada. E aí ele falou: olha, imigrantes, precisamos de vocês, vamos ver, vamos tentar primeiro com quem está aqui, e depois a gente vai trazer outros. Recuou, neném. Não durou 6 meses, né? Era só pensar. Eu que sou um nada, já tinha visto que isso ia dar problema. Vocês não. Mas sempre bom se arrepender. É sempre bom. Então, se houver um arrependimento, sejam claros. Mostrem o caminho. Mostrem a direção. Mostrem o que tem que ser feito. E aí, as pessoas de bem, as pessoas que querem fazer a coisa certa, elas vão seguir o caminho correto. Entendeu? Elas vão fazer o que tem que ser feito. Porque é isso que elas querem. Só que precisa dizer o que precisa ser feito para que elas possam fazer. E aí, Portugal será grande. Portugal será próspero. Portugal será uma nação referência, nação modelo. Porque o que tem potencial Portugal não se fala. Tem muito potencial. Muito. Mas, se for conduzido pelo fígado, vai dar nisso. Toma uma decisão aqui e tem que mudar ali. Porque não teve alguém para poder pensar, peraí, gente, e se a gente tiver um problema aqui? Peraí, gente, e se isso aqui der um problema? Peraí, gente, vamos analisar esse contraponto aqui? Vamos parar de generalizar as coisas? Vamos olhar de uma forma mais fria? Vamos olhar para a economia? Vamos olhar para a mão de obra? Vamos olhar para os setores da economia? Né? Para a indústria, para o comércio? Ó, tá chegando um verão aí. Vai vir um monte de imigrante, de turista para cá. Vai ter mão de obra suficiente para abraçar esses turistas? Ou a ideia é que a pessoa venha para Portugal uma vez e não volte nunca mais? Porque ela foi maltratada, mal atendida, demorou para ser atendida, não tinha gente capacitada para atender? Qual é a ideia? Isso é política de Estado. Para onde a gente quer ir? Política partidária é junta aí um monte de gente de 4 em 4 anos, ou aqui em Portugal de 5 em 5 anos, a gente decide aí contra quem a gente vai falar e a gente se junta aqui para poder ser eleito. Isso é política partidária. Agora, política de Estado não. É coisa séria. É coisa séria. Entendeu? Esse é o ponto. Então, veremos o que vai acontecer com Portugal nos próximos 5 anos. Eu vou dar a minha opinião. Eu estou com uma expectativa positiva. Me pareceu que o Antônio José Seguro é alguém mais lúcido. Me pareceu. Mais equilibrado. Então vamos ver como que o primeiro-ministro vai reagir, como que o presidente vai reagir e como será a condução política de Portugal para os próximos 5 anos. Vamos ver como que as coisas vão caminhar. Eu espero de coração que eles tenham juízo para poder conduzir a nação da melhor maneira possível para o bem dos portugueses e para o bem daqueles que decidiram que Portugal se tornaria o seu lar, certo? Dos imigrantes que vivem aqui. Perfeito? Lembrem-se, eu sempre falo, a imigração ela tem que ser regulada. Sempre. Tem que ter regra, ter regulamento para ser cumprido. Mas esse regulamento e essa regra precisa ser clara. E precisa ter segurança jurídica, porque sair de um país para outro não é brincadeira, é coisa séria.
E a pessoa precisa ter previsibilidade. Não pode ser numa canetada da noite para o dia mudar uma lei. Uma canetada da noite para o dia mudar uma regra. Precisa de tempo de transição, se quiser mudar alguma coisa. Porque tem vidas envolvidas, tem famílias envolvidas, e esses caras estão com uma mania de derrubar a lei de dia à noite, já assina o decreto. A mesma porcaria que foi feita na Itália. Que história é essa? Que democracia é essa? Uma vergonha um negócio desse. Uma vergonha. Então, ó, o absurdo lá da Itália vai ser votado agora em março. Vamos ver, porque é para cair. Se não cair, a Itália virou bagunça. Porque é completamente inconstitucional aquilo que foi produzido em março de 25. Ou seja, um ano depois, vai ser votado a inconstitucionalidade. E já era inconstitucional desde a primeira semana. Não era nem para ter passado para outra casa. Já era para ter sido boicotado no Congresso. E não foi. Coisas dos nossos tempos. Certo? Coisas dos nossos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de exceção. Ou seja, a regra não vale. Uma hora é futebol. Daqui a pouco o juiz apita, pi, agora é vôlei. Depois o juiz apita, pi, agora é basquete. Pi, agora é futebol americano. Ou seja, a bola não é mais dentro do gol, não, é por cima. É isso que a gente está vivendo. Uma crise no judiciário, uma crise dos poderes, não é só no Brasil, é no mundo todo. E quem está no meio disso tudo, quem sofre com isso tudo, é sempre a população. Sempre. Porque quando não é claro, é a gente que está exposto ao erro. Não é verdade? Meus amigos, que Deus abençoe Portugal. Que Deus abençoe o novo presidente. Que dê sabedoria para conduzir essa nação que nós amamos, ao povo português que nós amamos. E que aquilo que é promessa para Portugal de crescimento, de ser um país referência, se cumpra. Se cumpra. Que haja um tempo de prosperidade para Portugal e que ele possa ter sabedoria para conduzir segundo a vontade de Deus aí o povo português. Tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Meus amigos, muito obrigado pela tua presença. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar teu comentário, compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas e lembre-se, eu tô aqui para ajudar, não é só para criticar não. É para ajudar e para elogiar quando fizer a coisa certa. Esse é o meu compromisso com você e com a verdade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.